Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Aqui está falando o professor Giovanni. Estamos no PET 2, semana 6, explicação do conteúdo. Antes de nós seguirmos o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, acione o sininho para receber a notificação e deixe o seu like no nosso vídeo. O tema, propriedades específicas da matéria. Peraí, professor, já teve um vídeo sobre isso, mas não, nós vamos falar só sobre a densidade, tá bom? Então, o que é a densidade? O resultado da divisão entre a quantidade de matéria, massa, e o seu volume ocupado. Também é chamada de massa específica. Isso a gente viu lá no vídeo. Proporção entre massa e volume, ou seja, é a quantidade de matéria que cabe em determinado volume de algum material. Professor, então qual é a novidade daqui? Essa. A densidade é igual a massa dividido pelo volume. D é igual a m sobre V. Então, massa ela é medida em gramas. Tá? Ah, professor, tem o quilograma. Tem também, mas a gente usa o grama. E o volume em centímetro cúbico, ou também pode ser em mililitro. Tá? E aí, mas a densidade ela vai vir em, né, a unidade medida da densidade é grama por centímetro cúbico, ou grama por ml. Tá bom? Mas o mais usado é centímetro cúbico. Professor, o volume e a massa eu não lembro, então vê lá no vídeo. Tá bom? Se pegarmos características gerais, tá? Se pegarmos 10 gramas de algodão e 10 gramas de chumbo, a quantidade de chumbo que teremos que pesar é bem menor que a quantidade. Né? Como assim, professor? Porque a densidade de cada um é diferente do outro. O algodão tem densidade menor, então ele ocupa mais volume na mesma massa, né? E já o chumbo, a densidade é maior, então quer dizer, cabe mais massa dentro de um volume pequeno. Então, geralmente ele vai estar no volume menor, tá? Ah, professor, então quer dizer que 1 quilo de chumbo pesa mais que 1 quilo de algodão? Ninguém falou isso. 1 quilo sempre é 1 quilo. Mas agora, se você pensar que o chumbo tem um volume menor do que o algodão. 10 quilos de algodão quase vai encher esse quarto aqui inteiro. E 10 quilos de chumbo é um quadrado, né? Pequeno. Tá bom? Então, vocês saberiam me dizer o porquê de certos objetos flutuam e outros afundam? Você sabe dizer isso? Né? Isso está relacionado, claro, se a gente está falando aqui, está relacionado à densidade dos objetos, né? E do líquido presente ali. Por exemplo, a água tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. E eu falei já nos outros vídeos, grave isso, a água quase sempre tem 1. Né? Ela tem 1 no calor específico, ela tem o ponto de fusão é 0,100, então ela sempre vai estar algo bem arredondado. Então a densidade dela é 1 grama por centímetro cúbico. O isopor tem 0,03 gramas por centímetro cúbico e o chumbo 11,3 gramas por centímetro cúbico. E o isopor é menos denso, a gente jogou na água, ele boia. E o chumbo afunda. Tá? Então tá aí. Esse GIF estava lá na outra apresentação que a gente viu. Então olha lá. Essa primeira bolinha está entre o verde e o amarelo aqui. Ó. Né? Não sei quais são os componentes que estão aqui, não. Já a outra bolinha está entre o azul e o branco. Olha lá. Ó. Ficou lá no branco. Tá? Então, quer dizer, as densidades são diferentes. E também tem um parafuso lá no fundo, que eu acabei de reparar. Tem um parafuso lá no fundo, ó. Então, a densidade, além de depender do tipo de material do objeto, depende também da temperatura. Né? Um aquecimento, por exemplo, provoca a agitação das moléculas. Então, as moléculas começam a ficar mais agitadas, aquela coisa mais doida assim. Né? Então, e quando elas se chocam, impulsiona a molécula do lado para mais longe. Então, elas começam a abrir espaço umas das outras, mesmo estando no mesmo estado físico, em muitas vezes. E assim ocorre dilatação do material, o aumento de volume. Inclusive, por exemplo, a gente conhece aqueles viadutos, eles têm o buraquinho entre um bloco e o outro. Por quê? Porque aquele bloco vai se dilatar. O piso da sua casa ele é feito com espaço. Por que ele tem aquele espaço ali? Para dilatar a peça. Caso contrário, quebra tudo. Né? O que interfere no valor da densidade, no fim das contas. Então, está aqui um exemplo. Aqui, ó. Olha lá. Olha como é que está a distância. Então, isso tudo interfere na densidade.
tá bom? Seja de sólido, líquido ou gasoso. Claro que de líquido e gasoso, e principalmente o gasoso, interfere muito mais. Mas o sólido também interfere, tá bom? Então, outras coisas aí, os gases têm um volume muito sensível à variação de pressão. Então, além da temperatura, a pressão também vai interferir. Então, a densidade dependerá também da pressão exercida sobre ele, no caso dos gases. Portanto, se houver mudanças de estado físico de um gás, ocorrerá também mudança na densidade dele. Tá? Então, tá aí, ó. Óleo gasoso, óleo líquido, óleo sólido. Né? Bacana. E ainda sobre isso, a água líquida, ela possui a densidade de 1 grama. E a água sólida tem 0,92. Professor, não era para aumentar? Mas ao contrário na água. Por que o gelo flutua? Porque a densidade dele é menor. Porque na hora que ele vai se solidificar, ele tem uma diferença para com a água líquida. Né? Olha aqui, ó, a água no vapor, a água líquida, e a água sólida, ela forma um cristal. Ó. Tá vendo o cristal aí? Então esse cristal aqui tem mais espaço vago, né? Então ocupa mais espaço. Por isso que o gelo também, quando você coloca lá a vasilha, tem aquele espaçozinho que você tem que deixar porque o gelo expande. Por quê? Porque os cristais de gelo têm espaço vazio maior do que a água em estado líquido. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, fique com Deus. Até a próxima.